Hoje a gente vai estar falando aqui, nosso tema é sobre animais em condomínios, e a gente trouxe uma convidada que é síndica de um condomínio, para a gente conversar um pouquinho sobre os animais, né? O que é que acontece dentro do condomínio em relação aos animais. Nós sabemos que no município de Belém já existe uma lei que permite, né, a permanência de animais dentro dos condomínios, mas que existem ainda algumas regrinhas para que eles possam estar dentro do condomínio e conviver com as pessoas, né, de maneira que não incomode o vizinho, de maneira em que o tutor daquele animal possa tratá-lo de forma que ele não venha trazer incômodo, né, para os seus vizinhos. Então, nós sabemos que a maior parte das brigas dentro do condomínio, um dos grandes motivos são os animais, né? Então, a discórdia entre os vizinhos por conta dos latidos, por conta de barulho que o animal pode estar fazendo. E aí a gente trouxe esse tema para que as pessoas possam saber um pouco o que acontece, né? Porque muitas vezes a gente pode achar que só é no nosso condomínio, só acontece comigo. Então, o tempo todo a gente fica achando, não é, Ana Paula? Então, essa é uma grande preocupação de muitas pessoas. Como agir, né? Como tratar, como vamos conversar com as pessoas para não para conscientizá-la, porque muitas pessoas são conscientes e às vezes ela até pode dizer, olha, eu sou consciente, mas o meu animal não é. Eu posso explicar para ele que ele não pode fazer determinada coisa e ele vai fazer. Será que é possível a gente domesticar um animal e fazer com que ele compreenda, né? Eu acredito que algumas pessoas conseguem fazer isso, vai depender muito de quem está cuidando, de como ele está tratando aquele animal dentro do seu apartamento, da sua residência. Né? A partir da lei municipal, muitas pessoas que adotam animais, que cuidam, que preservam, né, esse carinho e tinham antes esse problema de não poder ter um animal, porque as convenções dentro dos condomínios, algumas já vinham determinando só pode ter um animal em cada apartamento, ou só um animal de pequeno porte, até médio porte, e algumas outras regras. O animal não pode ir para tal lugar, não pode entrar no elevador. Se o condomínio tiver só um elevador, não tem jeito, mas se tiver dois, um social e um de serviços, aí tem que escolher qual elevador, andar com o animal e de que forma. Então, as convenções, algumas convenções já atualizadas, elas já vinham trazendo essas regras. Quando surgiu a lei, mudou um pouquinho, né? E essas regras, elas passaram a ficar de uma maneira não digo relaxada, mas mais fácil para a convivência daquele animal dentro do condomínio. E aí começou a surgir essa polêmica. Aqueles moradores que não possuem animal, que não gostam do latido, que não gostam do odor, do cheiro que vem do animal, começam a reclamar e começam a questionar para os síndicos, né? O que você vai fazer? O síndico não está fazendo nada. Eu vou voltar um pouquinho e quero dizer para vocês que nós somos a CNC, administradora de condomínios. Estamos trabalhando na área metropolitana de Belém. Estamos em Castanhal também. E esse tipo de situação acontece em todos os condomínios que nós atuamos. E aí, a forma de trabalhar e de fazer com que as pessoas possam se entender nessa relação entre o animal, né, e o ser humano, na verdade, a gente sempre frisa essa palavrinha, bom senso, né? Por quê? Porque quando eu consigo ter o bom senso de entender o outro lado, eu também posso tentar fazer com que os outros entendam o meu lado. Porque existe o lado da reclamação e o lado da pessoa que não se incomoda porque ele tem um animal e porque ele gosta do animal. Então, como é que a gente vai solucionar esse tipo de coisa, né? A pergunta para a Ana Paula é: como você age dentro do seu condomínio em relação às reclamações dos animais para aqueles possuidores dos animais dentro do condomínio? Oi, Márcia. Boa tarde a todos. Então, é uma polêmica, né? Nós temos que ter realmente, nesse momento, muita sabedoria para se colocar naquela posição das duas partes, né?
nesse entendimento que muitas vezes geram muitos problemas, muitos mesmo. Então, assim, aqui no condomínio, nós sempre procuramos, né, tentar de todas as formas possíveis fazer com que, vamos dizer, o dono daquele animalzinho que está causando todo esse problema, né, vamos dizer assim, para quem está se sentindo incomodado, entender e tentar ficar no lugar de quem está fazendo as reclamações, né? As reclamações são muitas, infelizmente nós convivemos com isso diariamente, né? São coisas assim que simples ao nosso ver que poderia ser resolvido logo de imediato, mas que eles dão aquela continuidade e termina gerando um problema até bem maior. Verdade. Então, é difícil, em algumas situações, sim. Mas a gente sempre consegue encontrar a solução do problema. No Código Civil a gente sabe que existe, cada morador tem o direito de usufruir, né, da sua unidade autônoma e de conviver da maneira em que ele achar conveniente, desde que essa conveniência ele não seja um incômodo do seu vizinho. E a questão da boa vizinhança, né? Você fala na questão da boa vizinhança. Morar em uma comunidade onde existem vários tipos de pessoas, né? Aquelas que gostam de barulho, aquela que não gosta de barulho, gosta de animal, não gosta de animal. Então a gente vai precisar aprender a conviver com as pessoas para que a gente possa ter uma vida tranquila, de paz, né? Caso contrário, nós teremos sempre muitos conflitos as nossas atitudes dentro do condomínio. Quando você falou de, eu tenho que, né, respeitar o limite do outro, eu preciso entender, preciso me colocar um pouco no lugar dele para saber o que está acontecendo. Mas tem situações que, por exemplo, o morador tem um animal, tem um cachorrinho, e sai para trabalhar e esse animal fica sozinho dentro de casa. E ele chora o dia inteiro. Né? E a gente sempre tem muitas reclamações nesse sentido. Muitas vezes, quem está do lado de fora acha que esse animal está sendo maltratado, isso não pode acontecer, e muitas vezes pode ser que ele não esteja sendo maltratado. Vou trazer um exemplo aqui de uma criança que chora quando vai tomar banho, grita, pede socorro, e as pessoas estão achando que ela está sendo maltratada, mas, no entanto, ela está sendo bem cuidada, e ela que não quer aquele cuidado, muitas vezes. Então, isso confunde muito quem está do lado de fora. É por isso que a gente sempre diz que precisa haver essa figura do conciliador. E hoje, a figura do conciliador nada mais é do que o síndico, a síndica que está no condomínio representando esses moradores. É necessário hoje que o síndico tenha esse bom senso, essa empatia, que ele seja um pouco psicólogo, entender um pouquinho de cada coisa, para que ele possa saber gerir tudo isso, né? E com esse bom senso, com essa tranquilidade, com essa paz de espírito, enfrentar todos os problemas. Porque nós não falamos apenas de problemas de incômodos com animais, mas existe uma série de outras situações que fazem com que o síndico tenha obrigação, porque quando eu me coloco à disposição de uma comunidade para gerir um condomínio, eu preciso conhecer e saber que vai acontecer várias situações. E se eu não tiver essa tranquilidade, né, para fazer com que flua com tranquilidade as coisas dentro do condomínio, então vai desandar, vão pedir a destituição. E mesmo assim, quando o síndico é muito tranquilo, tem essa paz que a Ana Paula tem, a Leide, como sua auxiliar, como sua vice-síndica aí dentro do condomínio, conseguem ter, ainda existem conflitos. Porque nem sempre a gente vai conseguir atender, nem sempre o síndico vai conseguir atender a todos, né, de forma igualitária. Porque os desejos de um morador não são os mesmos desejos do outro morador. E é nesse sentido que a gente fala o seguinte: essas discórdias dentro do condomínio, principalmente quando se fala de animais, precisam ser tratadas de forma legal, verificar o que o Código Civil me fala sobre isso, o que essa lei municipal de Belém, que dispõe da permanência de animais dentro do condomínio, me diz, e o que é que eu posso fazer para ajudar ambos, né? Porque existe solução.
A solução, ela vai depender muito do entendimento de cada morador, de cada situação que estiver ocorrendo dentro do condomínio. E aí eu venho aqui trazer para vocês sobre uma apelação, um julgado que teve no Tribunal de Justiça sobre uma situação dessas. A primeira Câmara de Direito Privado foi um desembargador que fez o relato, e ele diz o seguinte: quando se trata de animais domésticos não prejudiciais, não se justifica a proibição constante no regulamento interno, na convenção do condomínio, que não podem, né, nem deve contrariar a tendência inata do homem de domesticar alguns animais. E o que isso aqui quer dizer? Que eu não posso dizer, é proibido ter animal dentro do condomínio. Vamos analisar. Esse animal prejudica? Ele é prejudicial? Ele é feroz? Ele vai atacar o morador? Se eu tenho animais que não sejam prejudiciais, eu não posso proibir. Agora, claro, existem as regras que devem ser seguidas. Aqueles animais que são mais ferozes, precisa andar de focinheira, quando andar no elevador tem que ir no colo. Se não tiver elevador, mas eu tenho áreas comuns dentro do condomínio que não podem ter animais e vão ter aquelas plaquinhas indicando aqui não pode permanecer animal. E aí o morador vai lá e infringe. O que o síndico tem que fazer? Nada mais, nada menos do que notificar aquele morador. E se tiver uma reincidência, se for o caso, aplicar multa, sim. O síndico ele deve agir dessa maneira para que cada morador possa entender que há uma regra e essa regra deve ser seguida. Porque no momento que o síndico ele afrouxa um pouco isso, todos os moradores que verificarem uma situação dessa vão dizer assim, peraí, mas o meu vizinho anda com o cachorro que é feroz, que ele é bravo, e ele avança nos moradores, e ele não anda de coleira, nem de focinheira. Então eu também tenho um animal que ele não é prejudicial a ninguém, e eu vou andar com ele solto no condomínio também. E aí começam a acontecer situações que vão trazer as discórdias, as polêmicas. Esse tipo de situação dentro do condomínio ocorre muitas vezes por conta disso. Por outro lado, olhando o lado do síndico, nós sabemos a Ana Paula multou o morador porque ele infringiu determinada regra e esse morador ficou com muita raiva da Ana Paula porque ele levou uma multa e o vizinho dele, ele acha que não leva. Então, acontece muito isso. A gente sabe que isso é que traz a maior polêmica para dentro do condomínio. Então, o que nós orientamos sempre, Ana Paula, é que cada síndico siga, faça cumprir e cumpra a convenção e o regulamento interno. Se eles estiverem desatualizados, o ideal é buscar atualização, trazer para a atualidade, né, para que faça cumprir. E a partir daí, sim, vai começar a ter um diálogo melhor entre morador, síndico, vizinhos e até com os animais, não é? Como é que funciona aí no teu condomínio, né? No Bela Vida 2? Um pouquinho. Errei. Pode falar, Luiz. Boa tarde a todos, tá? Bom, aqui é como você está colocando, né? A gente faz cumprir logo em seguida condomínio e, infelizmente, muitas vezes a gente passa por essas situações, né? Que o erro dela, ela quer justificar o erro dela no erro de outra pessoa. E aí sim, o meu posicionamento, além de procurar saber tudo que rege sobre aquela situação, você também tem que entender que o erro que você cometer, você vai ter que pagar por ele, porque é uma responsabilidade, né? Há muitas pessoas que confundem a questão de ter um animal, né? Enquanto o bichinho tá limpo, cheiroso e maravilhoso, é ótimo eu bancar, aparecer, né? Mas quando acontecem esse tipo de situações, é rápido que a situação muda, né? E o que mais acontece aqui são pessoas que querem justificar os seus erros com erros de outras pessoas e muitas vezes justificar erros de animais em relação a outras atribuições dos outros condôminos que não tem nada a ver com o bicho. Então, isso daqui, infelizmente, no nosso condomínio acontece muito. Aquela questão que você colocou do condômino trabalhar, ele trabalha o dia todo, mas o bichinho dele fica em casa.
existem animais que tudo bem, eles já estão adaptados, né? A gente tinha um aqui que ele passava o dia todo na varanda. Ele olhava, você não ouvia o latido dele enquanto os donos estavam trabalhando. Então você via um comportamento diferente. Já tem outros animais que não gostam, sim, que não gostam, né? Que foi o caso do outro morador, que ele tinha que sair e o cachorrinho dele latia o dia todo, chorava. Então, isso realmente parte muito do dono do cachorro, do dono do gato, porque eu acredito que quando você decide ter um animal, você tem que decidir a sua postura como dono dele, né? Pensando no todo, É né? como você falou, é uma criança, é uma pessoa que vai depender de você. Ele vai ter que compreender o que ele pode ou não fazer. Não é porque a gente tem aquela questão do não, o animal é irracional, mas ele vai se adaptar ao meio em que ele foi inserido. Então, você Exatamente. tem que ter consciência. Né? Eu sempre digo, quando é passado para que eu entre em contato com algum condomínio em relação a esse ponto, eu sempre coloco a questão que foi a escolha dele. Então, ele tem que se adaptar tanto às regras que regem o condomínio, quanto a questão do próprio bicho dele, que não pode ficar abandonado. E nós aconselhamos sempre a denúncia, se for o caso, né? Porque, assim como tem os casos em que não há maltratos, né, que aquele animal ele tem um tutor que cuida dele, existem casos em que os animais são maltratados, né? O fato de acorrentar o animal, deixar ele chorar, ele se sentir ali coagido porque ele está preso, é considerado maus tratos. Então, cada condômino que observar, verificar, nós orientamos sim, pode entrar em contato com os órgãos que são responsáveis, que têm a competência, né, de verificar essa infração, de verificar se realmente está tendo maus tratos ou não. Né? Essa orientação é feita justamente porque o condomínio em si, o representante legal do condomínio, ele não pode ser responsável pelos atos dos seus condôminos, nesse sentido. Mas, se ele tiver ciência disso, ele passa a ser responsável porque ele representa toda uma comunidade. Certo. Assim como, dando um exemplo do que você está citando, né, nós já passamos por várias situações bem dentro do que está sendo falado, né? E muitas vezes aquele dono do animalzinho, ele não vê como maus tratos, mas se nós formos analisar e ver realmente como é a situação de quem está aqui, porque ele sai para trabalhar e ele não sabe, na verdade, o que está acontecendo aqui, né? Na cabeça dele, não. O cachorrinho, né, por exemplo, ele está ali, ele está deitadinho, ele está aguardando o retorno dele do trabalho. Só que não é bem assim, né? Então, quando o cachorro ele começa a latir muito, que o vizinho do lado já está se sentindo completamente incomodado e já vê esse incômodo como até maus tratos, né? Então, quando aciona a administração, a gente procura logo tentar ver realmente com os olhos do que realmente está acontecendo, porque há aquelas reclamações por conta de não gostar só de um latido, né? Como também há aquela reclamação que há o fundamento dos maus tratos, né? Isso já aconteceu muito aqui, e a gente logo entra em contato com o proprietário, né, do apartamento, informa como está a situação, até porque muitas vezes fecham as janelas, fecham as sacadas, né? Então, na verdade, eu acredito que é visto sim, né, de uma maneira que o animal ali está se sentindo desconfortável com alguma coisa, né? E a gente sempre consegue resolver. Assim, de todas as vezes que ocorreram esses problemas, a gente conseguiu contornar tudo para que não desse continuidade da forma como está. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: no meu condomínio tem gatos, gatos de rua que sempre ficam dentro do condomínio. E nesse caso, como
como prosseguir com esses animais que não têm dono. E alguns moradores, sabendo disso, que são animais de rua, gatos de rua, não têm dono, ainda alimentam esses animais dentro do condomínio. Isso é prejudicial para o condomínio? E está correto? Essa é a pergunta da moradora. Você quer responder e depois eu falo junto com você? Podemos responder. Acontece isso aí no teu condomínio, no Bela Vida? Essa tua pergunta aí, Márcia, acontece muito, né? E pelo incrível que pareça, não é nem esse gato de rua, mas já aconteceu sim, de ter um gatinho aí que era de rua. Acontece muito do morador, ele se muda daqui e ele decide deixar o gato aqui. Então deixa o condomínio cuidar, né? Ele passa a ser do condomínio. Então isso já aconteceu muito. Mas, assim, os moradores aqui, eu percebo que eles adoram animais. E sempre que isso ocorre, há essa questão desse alimentar, né? E logo em seguida nós solicitamos para que não seja feito dessa forma. Se alguém realmente quiser dar esse alimento, que ele adote esse animal, né? Que aí tira ele daqui vagando por dentro do condomínio. Inclusive, nós temos o exemplo da nossa secretária, né? A nossa secretária, Arielle, ela se encantou com um gatinho que estava aqui dentro do condomínio vagando, e hoje é o gatinho da vida dela, está lá junto com ela. É o Zac Efron. Zac Efron. Então, assim, as pessoas aqui eu percebo que eles acolhem, né? Mas quando isso não ocorre, nós entramos em contato com os zoonoses para que faça feita, né, daquela forma legal, retirada, para que não tenhamos outros problemas, porque nós sabemos também do que não devemos fazer, né? Isso aí é fato. Muito bem, Ana Paula, vocês estão de parabéns, né? Porque alimentar esses animais, principalmente quando é de rua, vai fazer com que ele fixe moradia lá dentro do condomínio. E essa alimentação que é colocada para ele não vai servir só para ele. Porque no momento que ele não estiver fazendo uso daquela alimentação e deixar o restinho ali, ele vai chamar outras pragas, né? Pragas ali, roedores. E isso vai trazer consequências drásticas para o condomínio, além de poder trazer também doenças. Então, há uma preocupação muito grande em relação a esse tipo de tratamento com esses animais. Existem muitos moradores apaixonados pelo animal, mas o que você falou, se você não pode adotar, vamos chamar o órgão competente para fazer a retirada desse animal. Né? Muitas vezes, alguns condomínios até fazem a chamada, mas o órgão ele não consegue abranger toda a região metropolitana, às vezes, e não vem buscar. Então, alguns moradores podem se unir, aqueles que são mais adeptos a cuidar de animais, e tentar fazer a doação desse animal. Ou a gente pede sempre que a pessoa, você gostou do animal, adote um animal para você. Não deixe ele na rua, porque ele ficar no condomínio se alimentando de forma inadequada pode trazer consequências sim para o condomínio. E é uma orientação que a gente dá para todas as pessoas, e isso não quer dizer que está sendo maltratado aquele animal. Vamos buscar uma solução para não deixá-lo, né, vagando pelo condomínio de forma assim aleatória. É muito importante, sim, essa tomada de decisão que vocês fazem, né? E que bom que aí os moradores eles gostam dos animais, né? Não maltratam. Nós já tivemos casos. Mas assim, no momento em que há o problema, né? E essa é uma das formas que nós encontramos, vamos dizer assim, de ir para os grupos, né? E passar aquela informação, tirar foto do gatinho, vamos dizer assim, né? E perguntando quem tem o interesse de adotar, porque está havendo essa questão de estar alimentando o gatinho, né? E a gente consegue resolver. Isso é interessante, né? Quais são as maiores reclamações? Por exemplo, fezes no condomínio. O morador está andando, não viu, pisou. Esse é o tipo de reclamação recorrente, né? As maiores reclamações, né? Eu já
eu já começo falando pelo aquele morador, né, aquele condômino que tem o animal, e ele diz que é dele, que ele tem todo o amor pelo animal, porém, ele abre a porta para o animal ir para a rua, né? E com isso, o animal, ele não faz nada das necessidades dele, vamos dizer assim, dentro de casa, e vai fazer na rua. E aí, quem paga por isso, né? São os outros condôminos que se deparam com essa situação de ter que pisar nas fezes do animal. É a urina que fica aquele odor. Alguns gatinhos, eu vou dar um exemplo aqui, sobem nos carros, arranham carros, né? Pulam janelas, né? Quando se trata do térreo. Então, isso daí é uma coisa que nos traz assim grandes problemas. E A que foi urina que. do gatinho, do cachorro, que é no segundo andar, que escorre pela sacada para o primeiro andar. Nossa! E que do primeiro ele vai tudo para o térreo. Aí pronto. Aí complicou tudo, porque vem desde lá de cima. Isso também é uma situação que a gente tem que assim, ter muita sabedoria para contornar, porque É é difícil. difícil. Até Uma porque, das soluções seria o monitoramento, né? assim, aqui a gente tem o monitoramento, né? Inclusive, muitas vezes a gente consegue identificar o dono do cachorro, o dono do gato. A gente consegue identificar e aí a gente entra com o que determina o nosso condomínio. Só que tem situações, né, Ana Paula, que às vezes são muitas unidades que tem cachorro e gato. Verdade. E aí, como ela acabou de falar, ele abre a porta e o cachorro faz as suas necessidades no corredor. Então, para a gente identificar, eu acredito que só se assai, né? A gente geralmente, até a Ana Paula começa a dizer, não, vamos investigar. Aí ela quer investigar, eu disse, Ana Paula, não tem, porque como é que a gente vai investigar? Eu não sou CSI, tu também não é. Aí a gente tem que, de uma forma coletiva, chamar praticamente todos os que ali se fazem residentes naquele bloco, que tem animais, para poder chamar atenção, falar o que não pode, o que pode ser feito, porque realmente isso incomoda demais. Também é aquela questão, é falta de educação não do animal, é do dono. Porque o dono tem que ter cuidado, né? Consciência, né? Eu sempre digo para a Ana Paula, disse, olha, o meu filho, ele é apaixonado por bicho, ele é apaixonado por animal. Só que eu não vou criar um animal. Por quê? Porque eu sei que não vai dar, o meu tempo não dispõe para que eu tenha esse cuidado todo que ele vai exigir de mim. Exatamente. Então, realmente aqui, essa questão das fezes, do xixi, uma vez teve uma questão que realmente o cachorro simplesmente foi para a sacada, fez o seu xixi e ele acabou com toda a roupa da moça que estava no térreo. Então, foi uma situação muito difícil que a gente teve que resolver mesmo, como diz a mamãe no tempo antigo, pisando em ovos. Porque você tem que saber, né, mostrar para essa pessoa que já tem uma certa consciência de que ela não está fazendo o uso adequado dela. Né? Então, ela tem que, até ela compreender que o errado realmente foi ele que deixou o cachorro ir para casa, aí tem que conversar bastante com essa pessoa. E o correto é notificar, né, informar que houve uma infração, apesar de ser um animal irracional, mas o dono é racional e sabe como deve lidar com o seu animal dentro de casa e não deixar que ele fique lá na sacada fazer as suas necessidades ali. Então deve ser sempre mais racionais. Eu sei que ele vai depender de mim, tá muito bem, mas assim, ele tem um momento que ele não vai agir racionalmente. Como eu faço? Né? Uma criança educa, você ensina, e ainda assim, ela dotada de racionalidade, ela ainda faz o errado.
Então, não é aquilo só deixar, só você ensinar o animal a fazer na caixinha, a enterrar as suas fezes, não é isso. Você tem que ter cuidado. É Né? verdade. Então, o grande problema realmente não são os animais irracionais. Tem um comentário aqui. Tenho um cachorro, sempre que saio, eu levo ele. Porém, raros casos que preciso deixar ele realmente, e ele late bastante no FIBA. E depois ele se acalma. Quando a pessoa sai, o cachorro late bastante, mas depois ele se acalma. E aí essa pessoa tem câmera e consegue acompanhar até que aquele animal se acalme, né? Mas ela fica constrangida em estar incomodando o vizinho. E isso é muito legal. Você já tem essa consciência do que você falou. Nós somos racionais. Então, quando eu estou constrangida em incomodar alguém, todas as vezes não faz. E esse cuidado de deixar uma cama com se eu me propus a cuidar do animal, então eu tenho que cuidar dele na íntegra. Se eu sair, estiver deixando ele só, então eu coloco toda estrutura para cuidar, como o comentário aqui do nosso colega. Né? Para que eu possa visualizar, ver o que está acontecendo dentro de casa na minha ausência, já que eu deixei um animal irracional sozinho. O que ele pode fazer? Ele chegar em casa vai estar tudo cortado, tudo caído. Ele está brincando, ele não sabe que ele está fazendo coisa errada, né? Tem uma pessoa que fez uma pergunta que no condomínio dele tem pessoas que têm pássaros presos em gaiola. E ele pergunta se isso é certo. Ocorre isso aí no Bela Vida? Tem animais presos em gaiola? Não, aqui no nosso condomínio não tem essa questão de pássaro. A questão da prisão, né? A gente recorda que quando você está preso, você não pode fazer nada, você não pode sair. O pássaro quer voar, né? Quer estar no seu habitat natural. Né? E dentro de uma gaiola, ele está sendo preso. Ele tem maltratado por jeito bem. Eu sou alérgica e às vezes tenho que ficar no mesmo ambiente. O que podemos fazer? A gente sempre aconselha nesse tipo de situação que esse morador que se sente incomodado faça uma reclamação formal. Porque muitas vezes a gente sabe que todo condomínio tem rede social e aí criam aquelas redes de transmissão, WhatsApp, até Facebook, e dentro dessas redes começam a reclamar. Eu não gosto disso, aconteceu isso, mas fica só naquele momento da reclamação. E não parte para uma ação efetiva para ajudar o condomínio, o síndico, né, e até os colaboradores da administração em tomar uma medida e dar uma solução. Até porque você, como síndico, só pode notificar o morador se você tiver a prova que ele está incomodando, a prova que ele infringiu, a prova de que ele está fazendo alguma coisa que você precisa notificá-lo. É como se você, até um dia em uma entrevista eu falei assim, eu vejo o síndico como se ele fosse um juiz. Ele tem que estar no princípio da inércia. Ele tem que estar inerte. Se ele for motivado, ele precisa tomar uma medida, ele precisa tomar uma atitude. Agora, claro, não é essa inércia que eu falo, não é a inércia de fechar os olhos para tudo. Claro, o síndico tem que analisar e verificar as situações do condomínio, mas quando o síndico não vê, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe que o morador alérgico estava dentro de um elevador com uma pessoa que tinha um animal. E esse morador não reclamou para a administração, para o órgão que ele deve reclamar. Não fez por escrito. Então, fica difícil para o síndico tomar uma atitude nesse sentido. Mas se chega uma ocorrência dessa para você, qual a medida que o condomínio Bela Vida tomaria? No caso do morador alérgico, dentro de um elevador, com uma pessoa com um animal do lado. Foi como você citou aí, né, Márcia? A partir do momento que o morador ele chega, né, para fazer a sua observação das reclamações do que vem ocorrendo, automaticamente é feito, né, essa ocorrência. E a partir daí, nós primeiro
nós tentamos conversar para ver até que ponto tudo que está sendo relatado, ele realmente cabe a uma notificação, né? Porque se nós formos também sair dando as notificações de qualquer forma, aí é problema, né? Então, nessa situação aí, quando ocorre, nós automaticamente fazemos, notificamos, e logo em seguida, quem foi notificado se sente, né, incomodado com aquela notificação, nos procura, e nós conversamos. Quando algumas vezes há necessidade desse encontro dos dois moradores, né, isso já ocorre bastante, e sempre se entendam. Para te falar assim, nós temos um caso aqui no Bela Vida que, infelizmente, eu não consigo entender por que, que não há essa solução, né? Porque tudo já foi feito. Opções de cortar unhinha, colocar meinha, colocar o tapetinho, enfim. E nós não conseguimos mesmo dar essa solução para essas duas unidades, né? E isso até nos deixa triste, porque, como eu estou te falando, a partir do momento que o morador vem até nós e faz aquela reclamação, e que nós, a partir do pegamos, agora nós vamos resolver, né? E é dessa forma, conversando, sempre usando essa sabedoria toda de tentar entender o lado de cada um. É verdade, né? A questão em si, né, como foi citado aí, da pessoa alérgica, né? Que aí é uma condição da saúde da pessoa. Só que aí a gente também tem que entrar assim, num bom senso muito grande, porque a questão é, se eu não tenho dois elevadores, eu só tenho um, e a pessoa vai ter que dividir, a gente realmente vai ter que conversar, né? Porque para mudar toda uma estrutura de um condomínio em função de uma pessoa também não tem como você fazer da noite para o dia só porque você tem alergia, né? Eu compreendo que cada qual tem que aí pesar, né? Para a gente poder entrar num consenso onde todo mundo vai dizer, não, fica bom para ti, então eu vou descer de noite e tu desce de dia. Porque aí a gente vai ter que conversar, né? Isso Essas mesmo. situações, elas têm que ser conversadas, porque eu vou mudar toda uma estrutura de um condomínio. Então, eu não tenho como fazer isso da noite para o dia. E aqui, por exemplo, o nosso condomínio, às vezes, ele se torna muito rotativo, né? Às vezes é muito essa questão de alugar e tudo. Então, às vezes, aquela pessoa que tem aquela alergia, ela nem fica um ano com aquele vizinho que tem o gato. Então, não dá para eu chegar e dizer, olha, eu vou colocar um elevador porque você quer e não pode sentir o pelo do gato. Aí a gente tem que realmente conversar, olha, vamos entrar num consenso, até o bom senso de todo mundo prevalecer e achar aí um meio termo, porque nessas situações não tem como você mudar a estrutura de um prédio de uma hora para outra, que você não pode atender todo mundo dessa forma. Essa questão que a Ana Paula colocou da patinha é porque realmente foi uma situação onde foi providenciado tudo. A moça colocou tapete emborrachado, não adiantou. Aí reclamou de novo. Nós fomos à unidade e disse: olha, ainda está o barulho da patinha do seu pet. Ela ainda está ouvindo a zoadinha da unha batendo no carpete, para ver se a gente conseguia, de alguma forma, cessar. Aí ela disse: pois então eu vou colocar meia no meu pet. Colocou meia. O apartamento da mulher é todo entapetado. O cachorro anda de meia. Não é mais nem por causa do corona. É meia, luva, tudo. Ainda assim, Não resolveu. então, às vezes é até engraçado a gente falar, porque a gente procura, de alguma forma, ajudar as duas partes. Mas é complicado, porque ainda assim a gente tem. Ah, não, porque o cachorro latiu. É natural dele. Ele também tem que latir. Eu não posso. Né? Então, eu acredito que você tem que sentar, conversar e entender que todo mundo tem direito. Então, até onde vai esse meu?
Eu já estou extrapolando, eu já fiz a mulher colocar tapete em tudo e luva no cachorro dela. Então, são coisas Tentou assim mediar da melhor forma, né? que tem que. É o velho diálogo, né? É. Mas é difícil, não é fácil. A Sensei trabalha muito com a mediação. Então, esse tipo de trabalho é importante, né? Porque quando existe uma mediação onde você consegue tentar sanar os dois lados e fazer um compreender o outro, aí fica mais fácil. Agora, quando, apesar de você tentar colocar a luva, colocar o tapete, isso continua incomodando, se torna uma situação um pouco mais difícil, mas não quer dizer que seja impossível, né? Não. A gente precisa sempre continuar tentando, porque é a vida, né? A gente precisa sempre tentar buscar outras formas de solucionar, uma maneira de conversar e de fazer o outro lado entender. Tá? Então, contem com a Sensei. Se precisar, nós também temos no nosso pacote a mediação de conflitos. E aí a gente vai lá, a gente conversa e tenta colocar da melhor forma a pessoa compreender a situação dela e da outra, tá? E nós já tivemos umas situações bem difíceis que achávamos até que talvez não tivesse solução, mas a gente foi lá, conversou com os moradores e era um caso bem grave, não era com animal, mas foi possível fazer os dois lados compreenderem cada um a sua situação de forma que ficaram apaziguou e conseguiram conviver, estão convivendo até hoje, agora são melhores amigos. Pessoas que eram realmente pessoas que não conseguiam se entender. Então, não era algo que possa ser assim, é a solução do milênio, mas é uma das soluções mais viáveis que nós já conseguimos vislumbrar para todos os condomínios, é a mediação. Então, quem sabe numa próxima live a gente venha falar de mediação, né? Como fazer mediação de idosos, né? Porque há uma série de conflitos dentro do condomínio. Não é somente a questão do pet, não é somente a questão do barulho, não é somente a questão do cigarro, da fumaça. Aqui tem uma pessoa que falou que toda vez que abre a porta de uma das unidades que ela mora próximo, vem um odor que incomoda muito aonde ela mora. Então, tem isso também. Em alguns apartamentos, o condomínio ele não tem só um animal. Ele tem dois, às vezes, um gato, um cachorro, um coelhinho, mais um, e tem vários gatinhos ou vários. Então, acaba que esse odor, dentro do seu apartamento, você se adapta, porque você está com ele constantemente. Quem não está, começa a sentir, e aí passa a ser desagradável, né? A solução é sempre o que eu falei agora para vocês, a mediação. Levar soluções, como vocês fizeram como mediadores, foram excelentes, parabéns. Levar soluções para que a gente possa chegar, né, num consenso entre as partes, né? Então, gente, eu acho que a gente... Legal, foi muito legal o nosso papo, muito legal a nossa live. Quero agradecer a Paula Leite, que são síndica, a dona Ana Paula síndica, e Leide, vice-síndica do Bela Vida. Olha, muito obrigada por participar com a gente, né? A gente vai esperar sugestões para próximos temas, próximas lives. A próxima live a gente vai fazer com um síndico. Sempre a gente vai fazer essa mediação de uma vez ser com um síndico do sexo masculino e depois uma do sexo feminino. Tá legal? Muito obrigada, pessoal, que participou. Mande suas perguntas e a gente vai estar à disposição. A gente que agradece. Nós agradecemos essa oportunidade, né, de poder expor aqui esses detalhes que acontecem, mas que a gente segue firme no caminho, tentando, né, apaziguar tudo com uma boa conversa, tudo se resolve. Obrigada, Sensei. Pode sempre contar com a Sensei, tá? Sim, muito obrigada e boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer.